Cheguei, eu sou Roberto Sasaki, colunista do portal Contábeis nas áreas contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e empresarial. E neste vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: quais declarações o MEI deve apresentar neste ano de 2022? Olha, o MEI, no campo do direito, é pessoa física, assim como qualquer empresário individual. Já no campo da legislação tributária, é equiparado à pessoa jurídica e recebe um CNPJ para receber um tratamento tributário diferenciado, simplificado e acessível. E MEI, em sendo uma empresa, ele tem um dono, que é o titular, que tem um CPF. Por isso, na ótica da legislação tributária, há duas pessoas a prestar contas, que são uma do CNPJ e outra do CPF, certinho? Assim sendo, veja, quanto à declaração pela legislação tributária, quem é equiparado à pessoa jurídica por meio do seu CNPJ é obrigado a declarar da seguinte forma: encerrou o ano calendário 2021, em 31 de dezembro de 2021, aqui no início de 2022, deve-se preencher a DASN-CIMEI, Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual, e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2022. E aqui informo coisas bem básicas, bem simples, assim: Receita Bruta de 2021. Vou somar aqui todas as notas fiscais emitidas pelo MEI, mais recibos emitidos por esse mesmo MEI, certinho? E se nesse total da receita bruta, que é da sua atividade, tiver referente vendas, porque quem vende é contribuinte do ICMS, então a lei quer que apresente aqui quanto foi de vendas, certinho? E o MEI pode contratar um empregado, e se contratou, deve informar sobre esse empregado aqui no DASN-CIMEI, certinho? E lá na pessoa física do seu titular, do seu dono, por meio do seu CPF, o MEI é obrigado ou facultado a declarar imposto de renda. Para estar obrigado, tem que estar naquela relação de 8 itens de obrigatoriedade. Vamos só recordar alguns aqui? Veja, se essa pessoa, lá no ano anterior, em 2021, teve rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70, está obrigado a declarar agora em 2022. Ou teve rendimentos isentos e não tributáveis somados com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, mais rendimentos tributados em definitivo de valor superior a R$ 40 mil, está obrigado a declarar. Ou, lá em 31 de dezembro de 2021, teve bens e direitos, ou seja, patrimônio de valor superior a R$ 300 mil, está obrigado a declarar, certinho? Há que se analisar a lista completa. Bom, se vai declarar o ano calendário 2021, ao encerrar em 31 de dezembro de 2021, aliás, no início de 2022, deve-se preparar a declaração de imposto de renda da pessoa física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2022, que neste ano vai cair num sábado, por isso vai ter que antecipar para o dia 29, certinho? E aqui na declaração do imposto de renda da pessoa física, a primeira coisa é fazer este cálculo aqui: pegar a receita bruta do ano de 2021, aplicar o percentual de lucro presumido, que eu vou esclarecer mais já, encontra o lucro presumido. Este valor é que pode ser distribuído ao MEI como sendo distribuição de lucro isento. Por isso, aqui na declaração, ficha rendimentos isentos e não tributáveis, informo a distribuição de lucro, em primeiro lugar, esse lucro presumido, certinho? Agora, se distribuir acima deste valor, o excesso é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, sujeito à tabela progressiva, e aqui, num segundo momento, eu informo essa distribuição de lucro, certinho? Quanto aos percentuais de lucro presumido, são exatamente aqueles percentuais que estão lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95. Tem uma relação completa. Mas para facilitar aqui, eu coloquei nessa nota um resuminho. Principais percentuais de lucro presumido. Atividade de vendas, 8%.
E atividade de serviço de transporte de cargas, 8%, também transporte de passageiro, 16%. Há uma relação de serviços. E os serviços que não estão na relação, chamado demais serviços ou serviços em gerais, é de 32%. Certinho? Vamos logo para a prática. Exemplo, dados de 2021. Receita bruta anual, R$81 mil. Atividade, serviços de tatuagem. Essa atividade, a margem de lucro presumida é 32%, certinho? Distribuição de lucro no valor de R$ 48.767,76. Eu já fiz um cálculo antecipado, onde dá para distribuir esse valor para quem faturou pelo limite de 81, porque 81 é o limite máximo, não é isso? Coloquei de propósito. Dá para distribuir esse valor sem ter que pagar imposto. Vamos aos cálculos? Veja, em primeiro lugar, temos que calcular o lucro presumido, certinho? Então, pego a receita bruta de 2021, dá 81 mil. Vezes margem de lucro presumido, 32%. Pronto, o lucro presumido dá 25.920. Esse é o valor que pode ser distribuído na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, certinho? Bom, na declaração do imposto de renda, vamos abrir um parênteses. Sempre no meu curso eu deixo bem claro de que não há aplicação sem origem correspondente, certinho? De forma que, na parte das aplicações da declaração do imposto de renda, fica subentendido aí a declaração de bens e direitos e de pagamentos efetuados, certinho? E, na de origens, os rendimentos e as dívidas contraídas. De forma que, se a pessoa teve aplicações de 10 milhões de reais, vai ter que justificar à Receita Federal do Brasil a origem desse valor. Certinho? Muito bem. Então, aqui na declaração, o algoritmo matemático é esse. Origens tem que ser maior ou igual às aplicações. Se der o contrário, vai cair na malha fina. Voltando ao assunto, a primeira coisa que eu declaro é a distribuição do lucro presumido lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Está aqui. Ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Primeiro lugar, distribuição de lucro, 25.920. Certinho? E até que valor mais eu posso distribuir sem ter que pagar imposto de renda? Porque a distribuição acima desse lucro presumido aqui, que é isento, vai para a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Distribuição de lucro, 22.847,76. Como eu cheguei a esse valor? Nota, tá lembrado lá na tabela progressiva aquela primeira faixa de alíquota zero? É 1.903,98, alíquota zero, certinho? Vezes 12 meses, se esse MEI atuou 12 meses, o ano todo, dá 22.847,76. Se eu somo distribuição de lucro, tributar 22.847,76, mais distribuição de lucro, isento 25.920, dá um total de 48.767,76, sem ter que pagar imposto de renda. Certinho? Claro, se esse MEI fez uma compra de um terreno, compra de um carro que seja acima deste valor, só vai ter a alternativa aqui de declarar um rendimento tributável de valor superior e ter que pagar um imposto. Esse imposto vai incidir em que data? Considerando que estamos agora na declaração, então considera-se que a distribuição ocorreu em 31 de dezembro. E o imposto é retido num mês e recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Então esse imposto venceu lá em 31 de janeiro. Se é agora que você está calculando, vai ter que recolher com juros e multas, certinho? Outro detalhe é que tudo isso, se a pessoa é bem organizadinha, pode fazer esses cálculos mês a mês e no final somar tudo e vai chegar a esse mesmo valor que acabamos de apresentar, certinho? Outro ponto importante é que o fundamento legal da distribuição de lucro do MEI está aqui na Lei Complementar, artigo 14, caput, que diz o quê? Distribuição de lucro do MEI é isento. Parágrafo 1º, diz que basta pegar o lucro presumido e subtrair o imposto de renda da pessoa jurídica e encontrar o lucro presumido líquido. Só que MEI não paga imposto de renda da pessoa jurídica. Por isso é que se distribui só o lucro presumido. Porque o MEI paga lá no valor fixo mensal, que valor? 5% do salário mínimo como INSS, mais R$5 de ISS ou R$1 de ICMS. Veja que um MEI não paga IRPJ, por isso é que não se subtrai conforme está escrito aqui no parágrafo 1º, certinho? Esse que está no parágrafo 1º vai servir para as empresas do Simples Nacional. O parágrafo 2º você tem que estar atento. Veja,
O parágrafo segundo diz que se o MEI fizer uma contabilidade e o lucro contábil for maior do que o lucro presumido, pode-se distribuir esse lucro contábil de forma isenta. Aí tem um detalhe, o Código Civil diz que a única empresa que está dispensada de ter uma contabilidade é o MEI. No entanto, não está proibida de fazer uma contabilidade. E aí, se fizer e esse lucro contábil for maior, esse é que pode ser distribuído de forma isenta. Outro ponto importante é que para fazer uma contabilidade tem que ser feito por meio de um profissional legalmente habilitado, que é o contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, certinho? E o parágrafo terceiro diz o quê? Aplicam-se ao MEI exatamente o caput para primeiro e segundo que estava até então para empresas do Simples Nacional, certinho? E aí, gostou deste conteúdo? Gostou deste vídeo? Então dê aí um soco no like, inscreva-se no canal Portal Contábeis e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tamo junto!